Boa noite, queridos. É com muita alegria que eu estou aqui, para a gente meditar um pouco na palavra de Deus e juntos adorarmos o Senhor, porque Ele é santo, maravilhoso, poderoso. O nosso coração se enche de alegria pelos feitos do Senhor por nós, pelos milagres que Ele tem derramado na nossa vida. Então, assim, é um motivo de muita alegria nós podemos nos reunir hoje com o coração alegre, cheio de gratidão, Porque esse Deus nosso, Ele é tremendo. E o tema que nós vamos abordar hoje é esse Deus que é incomparável. Se você não tem uma experiência com esse Deus incomparável, você não sabe o que está perdendo, Então, se você não tem, você que nos ouve através da mídia, do YouTube, eu não sei quando você vai ouvir essa mensagem, mas se você não tem uma experiência com esse Deus maravilhoso, eu quero te encorajar a ter essa experiência hoje. Fale com esse Deus, que nós vamos falar sobre Ele agora, esse Deus santo, maravilhoso e poderoso, para entrar no seu coração, encher o seu coração, E tenha experiência com Ele, porque servir esse Deus é fantástico, Nessa noite o nosso coração se alegra, em poder estar aqui reunidos por tanta coisa que o Senhor tem feito, e não só porque Ele tem feito, é porque Ele é maravilhoso, Ele é grande, e é isso que nós vamos falar nessa noite. E eu gostaria de, junto com vocês, fechasse os nossos olhos e agradecesse ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá. Pai, muito obrigado. Nosso coração se enche de alegria por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, muito obrigado, Deus, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. E o nosso coração se enche de alegria, Senhor. Nosso coração se enche de júbilo de servir ao Senhor. Saber que um dia o Senhor nos resgatou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos purificou e o Senhor nos chama de filhos. Pai, muito obrigado. Espírito Santo, que Teu Espírito possa agora entrar em cada casa, agora em cada coração e achar guarida em cada coração nesta hora. Que Teu Espírito Santo possa falar com cada um. Fica à vontade para trabalhar na nossa vida, Pai. Nos dê experiência mesmo cada dia com o Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, porque nós sabemos que andamos, ó Deus, com um Deus maravilhoso, que segura firme nas nossas mãos, porque sem o Senhor nós não somos nada. E nós te agradecemos por essa oportunidade que temos agora, Deus, de estarmos, ó Deus, falando a respeito do Senhor, Pai, aprendendo da Tua palavra, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Continue conosco. Obrigada por todos os milagres, obrigada pela recuperação do pastor Wilson, obrigada pelos milagres que o Senhor tem feito na nossa igreja, pelas curas, Pai, e nós pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando, para que possamos servir ao Senhor como o Senhor merece, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada casa, cada lar, cada vida que me escuta agora, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar um pouquinho desse Deus que é incomparável, Deus é incomparável porque o Senhor ultrapassa absurdamente toda e qualquer equivalência da medida que conhecemos, Ana Paula tem uma música que diz alto, bem alto, fundo, profundo, largo, imenso, esse amor desse nosso Deus, mas Ele ao mesmo tempo, Ele cabe no coração do ser humano, é algo assim que não dá para falar, mas a gente vai tentar um pouquinho entender sobre esse Deus, que é incomparável. Então vamos ver aqui, Isaías 40, versículo 25 diz assim, Isaías, no capítulo 40, versículo 25 diz assim: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo, Deus fazendo uma pergunta para mim e para você. Com quem que vocês vão me comparar? A quem que vocês vão, quem se assemelha a mim? Quem que vocês vão me comparar? Diz o santo de Israel, Então, sim, nós vemos que Deus é incomparável porque o Senhor ultrapassa absurdamente toda e qualquer equivalência de medida que conhecemos. Então, quando a gente fala alto, bem alto, na nossa ideia, nós pensamos assim, gente, é muito alto, profundo, a gente não tem uma equivalência de medida, mas a gente
a gente quer mostrar que Deus, ele é maravilhoso, Deus é grande, Deus é incomparável, mas ele é muito mais que isso, né? Não há nada que se compare ao nosso Deus. Por mais que se tente mensurar a grandeza e excelência do Senhor, é impossível termos a percepção completa de quem ele é. Né? Então, quando a gente atribui alguma coisa para comparar, né, isso é muito inferior, mas é só para a gente entender, porque a nossa mente é limitada, né? Então, por mais que a gente mensure essa grandeza e excelência do Senhor, é impossível termos a percepção completa de quem ele é. Por mais que tentemos descrever, tudo será sempre muito menor do que de fato Deus pode, faz e ele é. Então Deus é para si, é para experimentar, vamos dizer assim, né? Não dá para ficar falando muito, né? Tem que experimentar. E cada dia que nós experimentamos essa comunhão com ele, cada dia que a gente experimenta conhecê-lo, mais apaixonado a gente fica. É impossível a gente conhecer o Senhor, é impossível a gente conhecer o Senhor e ficar longe dele, olhando ele de longe. Não, a gente quer mais e mais, por isso que a gente fala com Deus, através daquela canção, eu quero te ver, eu quero te tocar. A gente quer sempre estar perto, a gente quer sempre sentir a presença de Deus perto de nós, né? Mas nenhuma construção humana, descoberta ou atos de bondade pode ser equiparados ao amor e perfeição de Deus. Tudo que fazemos, por mais belo e admirável, né, que seja, não se compara a Deus. Então, por mais que a gente tenta, né, a gente vai ter, é algo bem superficial daquilo que nós entendemos ou podemos passar para outras pessoas, né? É como uma historinha que eu sempre conto aqui, você já ouviu, mas eu vou falar de novo para entender, né? Uma criança dando a mão ao seu pai, olha para o céu e vê um avião lá no ar, fala, nossa pai, olha o avião, ele é tão pequenininho, olha lá em cima. Aí ele fala, não filho, o avião é muito grande. Não pai, ele é pequenininho, olha lá. Ele falou, não, eu vou te mostrar um avião. E um dia ele foi no aeroporto, né? Com o filho, e quando ele chegou lá, ele pegou um avião bem grande, mostrou olha aquele avião, é aquele que você viu aquele dia. Ele fala, não pai, ele é pequenininho. Aí ele falou assim, filho, Deus é assim, quanto mais longe a gente está dele, a gente acha que ele não tem poder, a gente acha que as circunstâncias são maiores, mas quando a gente aproxima dele, a gente vê como ele é grande. Então, é assim mesmo que acontece, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a gente pode saber, a gente pode sentir, é algo assim que não dá para explicar, mas é algo que Deus preenche o nosso coração, né? Ele enche, ele preenche a nossa vida, né? Então a gente pode dizer que o nosso Deus é grande. Então, no livro de Isaías, Deus mesmo pergunta ao seu povo, né? Inclinado a buscar ídolos e imagem de escultura, porque o homem tem essa tendência de pegar coisas, adorar coisas ao invés do Criador. Então ele pergunta, a quem vocês vão se comparar? A quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo de Israel, né? Em outra tradução diz assim, a quem pois me farei semelhante para que eu seja igual? Diz o santo de Israel. Então assim, vocês vão me comparar com o quê? Né? O povo era idólatra, ainda continua sendo, né? A quem vocês vão comparar? A quem vocês vão me comparar? E as pessoas fazem isso, quer comparar a Deus, né? Com coisas, né? Eles trocam a adoração do Criador a coisas, né? A criatura. Então, Deus faz essa pergunta. Ninguém. Essa é a resposta mais acertada. Pois nada se compara à santidade, justiça, poder de Deus. O salmista também, ele afirma isso, né? Ele afirma lá no Salmo 86:8, ele diz assim, nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Então ele quer deixar para o povo que nada se compara a Deus. Nenhum desses deuses, né? Nós sabemos que tem países aí que tem muitos deuses. O Brasil é assim também, não é verdade? Mas tem outros países que fazem da criatura um Deus. Mas o salmista está falando, nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que
que tu fazes. Então pode fazer o que quiser, mas ninguém é semelhante ao Senhor. Não há outro igual no céu, na terra, não existe outro ser, nenhum outro Deus que se compara ao Senhor. Mesmo havendo atributos comunicáveis nas criaturas ou imitações baratas de ídolos e falsos deuses, Ele é grande, é o eu sou, é o Criador supremo, né? Então, assim, nós sabemos que o povo é idólatra. Quando Isaías, né, escreveu sobre esse tema aqui, o Senhor perguntando, quem vocês vão se comparar? Porque o povo é idólatra, né? Quantas pessoas adoram uma imagem, ajoelha diante de uma imagem como se fosse o verdadeiro Deus, ou coloca-se no lugar de Deus. Gente, Deus não nada, não tem como colocar Deus numa caixinha, não tem como colocar Deus numa forma, não tem como. Ele diz que não é para fazer nada que se compara a Ele para ser adorado. Não tem. Tem gente que fala, mas eu tenho aquele retrato ali de Deus só para eu lembrar de Deus. Não, por mais que você tente, por mais que você tente falar quem é Deus, é experiência pessoal, a experiência pessoal. E quando nós falamos que Deus é grande, Deus é tudo, né? Então a gente só pode tentar expressar, mas não tem como fazer nada semelhante a Ele. Porque a Bíblia, então, a própria Bíblia faz algumas comparações ou analogias de Deus. Isso acontece como um recurso expressivo, né? Ou seja, metáforas e alegorias, né? Para ser didático, ou seja, figuras costumeiras dos autores humanos para demonstrar ou ensinar ao leitor algumas características de Deus. Então isso é mais para mostrar no sentido pedagógico ou didático, né? São alegorias, figuras costumeiras que você conhece para que a gente possa entender um pouquinho. Então nós vamos falar sobre isso hoje, né? É comum nós também fazermos isso ao dizer uma pessoa, por exemplo, quando você conhece uma pessoa, né? Uma pessoa muito meiga, você fala assim, nossa, aquela pessoa é um doce, não é assim que a gente faz? Então a gente fala, essa pessoa é um doce, né? É uma pessoa meiga, uma pessoa agradável. Dizer que uma outra pessoa é uma máquina. Nossa, essa pessoa é uma máquina, né? Trabalha muito, é esforçada, né? A gente quer dizer que aquela pessoa é uma máquina. Isso não quer dizer que a pessoa seja literalmente um docinho ou um equipamento de trabalho, mas faz alusão, né, às qualidades próprias daquela pessoa, né? É assim nós fazemos com os atributos de Deus. Então, nós vamos ver alguns exemplos de comparação ou metáforas relativas a Deus na Bíblia. Então, vamos lá. Quando a Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor, que está lá em... Vamos ler, está em Deuteronômio 4:24. Tem em Hebreus 12:29, né? Diz assim, porque o Senhor, o teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso, né? Isso para mostrar que esse Deus é como um fogo que consome tudo, né? Nada pode deter o nosso Deus. Está lá em Hebreus 12:29 também. Nosso Deus é um fogo consumidor. Então, quando a gente quer falar assim, a gente quer dizer que Ele é um Deus que consome, vamos dizer assim, consome tudo aquilo, qualquer, assim, não dá nem para explicar de verdade como que funciona isso, mas a gente entende quando eu falo que o fogo consome, né? O fogo acaba com tudo aquilo ali. Então a gente quer expressar que Deus é como um fogo consumidor. Na Bíblia também tem, para a gente entender um pouquinho, quando a gente quer dizer que Deus é como uma galinha que ajunta seus pintinhos, né? Está lá em Mateus 23:37, que Jerusalém, Jerusalém, Jesus mesmo dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes Deus falando, quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste, né? Aí a gente lembra, né? A gente pode imaginar uma galinha protegendo os seus pintinhos, né? Ela abre as asas, os pintinhos vão tudo ali para debaixo, como segurança, como se fosse um abrigo, como fosse para eles ficarem juntinhos, como proteção, né? Então, Deus está falando aqui, olha, vocês têm matado os profetas, vocês têm apedrejado aqueles que são enviados, mas quantas vezes eu quis juntar vocês, quantas vezes eu quis proteger vocês, como a galinha faz isso com os pintinhos, mas vocês não quisessem, né? E por mais que a gente fala isso sobre o nosso Deus, quando a gente fala de Deus para alguém, né, que a gente usa essas metáforas também, né, a gente tenta
É porque a gente tenta colocar na cabeça daquela pessoa para ela entender o que a gente está falando, né? Então, é mais ou menos isso aí. Quando também na Bíblia diz que o Senhor é uma torre forte, um refúgio, né? Lá está lá em Salmo 9, no versículo 9, Salmo 46, 11, Salmo 94, 22, né? Então vamos ler aqui, que em Salmo 9, 9 diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia, né? Um lugar onde que a gente encontra paz, um lugar onde a gente encontra proteção, um lugar onde a gente fica tranquilo, né? Então está mostrando aí um alto refúgio, um lugar que você às vezes está desesperado, mas você encontra refúgio. Aqui falando refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia, né? É como se fosse um lugar de segurança, um lugar que traz paz, um lugar que enche o seu ser de alívio, vamos dizer assim, né? Então, a Bíblia mostrando que Deus é como um lugar de refúgio. A Bíblia fala que Deus também é como uma rocha, está lá em 2 Samuel 22, 3 e Salmos 62, 6, né? E Salmo 61, 3 tem vários, né? Mas vamos lá no Salmo 62, 6 que diz: só Ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, não serei abalado. A gente sabe de uma construção, ela tem que estar firmada em uma rocha, né? Um alicerce. A gente não pode construir uma casa na areia, né? A Bíblia também fala sobre essa analogia aí da casa construída na rocha com a casa construída na areia. Então, quando a gente fala de uma rocha, né, que a construção ela tem que ser feita na rocha, no alicerce, né? A gente está falando que isso é seguro. Deus é essa rocha, Deus é a nossa salvação, né? Então, o salmista fala: só Ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa. Eu não vou ser abalado. Se a gente construir um edifício, se a gente construir uma casa na areia, qualquer tremor de terra vai colocar aquela casa em risco, vai ser abalado. Mas quando ela é bem feita, ela é colocada na rocha, ela é feita na rocha com um alicerce forte, ela não vai ser abalada. É isso que o salmista está querendo dizer, que Deus é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação, né? A nossa defesa, e nós não vamos ser abalados nunca. Por quê? O Senhor sempre está conosco. Ele é essa rocha que nos sustenta, que não nos deixa ser abalado, né? A Bíblia fala também que Deus é o nosso pastor. Aí a gente lembra do pastor que cuida das ovelhas, né? Lá em Salmo 23, 1, João 10, 11, 1 Pedro 5, 4. A Bíblia mostra que Deus é como o nosso pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, né? Eu creio que você já viu isso em filme, na televisão, né? O pastor que cuida das ovelhas, ele cuida com carinho, ele corta, né, a lã, ele dá comida, ele dá água, ele leva ela para passear em lugares frescos, em lugares onde tem pasto verdejante, né? O pastor cuida da ovelha. E a Bíblia, quando diz que Deus é o nosso pastor, ele quer dizer que Deus cuida de nós da melhor forma possível. Ele nos conduz em lugares frescos, Ele nos conduz em lugares onde tem águas cristalinas, pasto verdejante, sombra. Ele cuida da gente, Ele não deixa que o inimigo, que o predador, né, nos pegue, né? Ele cuida bem da gente. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor, é para que a gente entenda o cuidado desse Deus, para a gente entender que Ele pode cuidar da gente da melhor forma. Ele cuida da gente da melhor forma. Então isso é como que a Bíblia, não que a gente está comparando no sentido que nada se compara, mas é para a gente entender, é algo didático, é algo para a gente entender melhor e passar para uma pessoa que não conhece sobre esse Deus, até que ele tenha essa experiência, né? Nós vemos também na Bíblia que diz que Deus ele é como um escudo. Salmo 84, 9, Provérbios 35, 2 Samuel 22, 31, Salmo 18, 30 e outros mais. Mas o Salmo 84, 9 diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Então Deus é como o escudo. O que um escudo faz, né? Nós sabemos que os homens na guerra, eles têm um escudo para proteção.
né? O escudo que protege. Então, assim é o nosso Deus, que nos protege. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe o que nós precisamos. Então, para entender, o salmista usa essas metáforas, né? Ele fala que o Senhor, Deus, Ele é como escudo, Ele é como pastor que nos protege, que nos conduz em lugares maravilhosos, lugares de paz, lugares onde eu posso ficar tranquilo. Esse é o nosso Deus, né? A Bíblia também usa, né? São tantas coisas, mas eu peguei alguns aqui. A Bíblia fala que Deus é como o sol. Olha que interessante. Salmo 84, 11, Isaías 60, 19 e 20 mostra que como Deus é como o sol para nós, porque o Senhor Deus é um sol escudo. O Senhor dará graça e glória, Ele não retirará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor é o nosso sol, o Senhor é como um sol, Ele é como um escudo. O sol, nós sabemos das propriedades do sol. Olha que bacana. Além desses, pode existir outras, né? Mas essa última comparação aponta para uma interessante associação, né, do sol. Vamos ver aqui. Esse salmo diz que o Senhor é sol, e de fato Ele é a luz do mundo, Ele é a luz eterna, Ele é salvação, Ele é escudo e Ele é proteção. Esse Deus que a gente fala que é incomparável, mas não tem como a gente colocar Ele em uma figura e falar, esse é o nosso Deus. Não, a gente usa algumas, como a própria Bíblia mostra pra gente, que a gente tá vendo aí, né? Deus é pra gente entender, não é verdade? Mas olha, não tem coisa melhor para entender, para ter essa experiência real, né? Do que saber quem é esse Deus real, se não for uma experiência com Ele. Então, busque experiências com o Senhor, busque andar na presença do Senhor, busque ouvir sua voz, busque ouvir, né? E ver aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, nós vemos que o salmista, ele faz essa alusão ao sol, né? De fato, Deus é a luz do sol, como a luz do sol, né? A luz, né? Já pensou quão importante o sol, né? Para a nossa existência, para a existência da vida, da terra, né? Sem sol, né? Atrapalha a sobrevivência. O sol é importante, não somente luz, calor, bem como todos os outros benefícios para o organismo da natureza. O sol é imprescindível. Deus é imprescindível para nós. Não tem outra, não podemos viver sem esse sol. Não podemos viver sem esse sol que vem trazer luz e calor na nossa vida, né? Esse sol que a gente olha para ele assim, a gente vê um brilho, a gente vê algo maravilhoso. Assim é o nosso Deus, né? Não somente através disso, através dele nós conseguimos enxergar e marcar, né, ciclos, estações, orientamos-nos no espaço, além de mantermos a nossa saúde física, mental equilibrada. Por esses e outros fatores, né, essa estrela é fundamental para a continuidade da vida, tal como conhecemos. Então, quando o salmista, né, ele fala que o Senhor é sol, Ele é sol e justiça, né? Gente, já parou para olhar o sol? Como é maravilhoso! Assim, a nossa mente, que é tão limitada, né? A gente não consegue muita coisa, não. A gente não consegue, não. Mas imagina, né? Alguém que estudou a fundo sobre o sol, né? A gente não consegue nem olhar para o sol direito na sua luz, não é verdade? Então, assim, se o sol ele é importante para a nossa vida, a gente não fica sem o sol, nós não podemos, nós não vivemos. Se tirasse o sol, imagina, né? Nós não sobreviveríamos. Imagina. A gente não ia sobreviver, é mais fácil, né? A gente não ia sobreviver. E imagina, sem Deus, a gente não sobrevive. Gasguei aqui das duas formas, né? Mas vamos lá. Então, o sol, né? O salmista quer dizer que nós precisamos desse sol. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Não podemos viver sem Deus, né? Ele que traz o equilíbrio para nós. Então, é uma figura bem... Tudo
tudo que a gente, como eu disse no começo, tudo que a gente falar é muito superficial de saber realmente quem é esse Deus, né? Então, semelhantemente, Deus é central no meio do seu povo, tal como o Sol é no sistema solar. O Sol é indispensável, fonte de vida para todo o universo. Apesar disso, as comparações poéticas ou pedagógicas, elas não conseguem equiparar Deus a nada nesse mundo, como eu falei, né? Tudo que eu falo, né? Tudo que eu falar aqui de que você conhece, o que Deus poderia representar, o que Deus poderia, os atributos de Deus, isso sim é muito superficial em relação àquilo que realmente Ele é, né? A nossa comparação ela é muito limitada para aquilo que realmente Deus é. Então a gente pode ver que mesmo essa associação interessante com o Sol, né, que é tão restrita e diminuída, se considerarmos a infinita grandeza do Pai Celestial, né? Então assim, não se compara, mas é só para a gente entender. Imagina, Deus ele é muito superior ao Sol, pois foi Ele quem fez, imagina. Então assim, assim, não dá para se comparar mesmo, né? É só um pouquinho para a gente entender, para que você pudesse também ter esse gosto de conhecer o Senhor, experimentar, viver uma comunhão com Ele, buscar o Senhor na sua vida, ter experiência com Ele cada dia mais, né? Então, quando o salmista, quando a Bíblia fala sobre Deus, trazendo algo que a gente conhece, é só mesmo para a gente, essas comparações poéticas ou pedagógicas, é só mesmo para mostrar um pouquinho daquilo que a gente quer expressar. Mas ter esse Deus na nossa vida, saber que Ele é tão grande, mas ao mesmo tempo Ele se preocupa comigo, Ele tem capacidade de morar no meu coração, assim, no sentido, não tem nem como morar no coração, né? Mas assim, é algo fantástico esse Deus nosso, não dá para comparar. E por isso que aquele povo idólatra, né? Aquele povo idólatra que busca coisas para adorar, falando que é Deus, ele pergunta: por que vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta Deus. Imagina Deus fazendo essa pergunta. E muitas vezes nós fazemos isso, nós colocamos coisas no lugar de Deus e a gente acha que aquilo é tão bom, aquilo é tão fantástico, né? Mas a gente esquece que Deus é muito melhor de qualquer coisa. Deus não se compara a nada que a gente está falando aqui, né? Esse Deus nosso é poderoso, pois para nós não há nada visível tão grande e poderoso que se possa comparar a Deus, né? Então é uma distorção, né? Adorar a criatura em vez do Criador. E infelizmente muitas vezes a gente faz isso. A gente adora filho, a gente adora marido, a gente adora esposa, a gente adora trabalho, a gente adora carro, a gente adora dinheiro, a gente adora as coisas desse mundo. Isso é um absurdo, isso é uma distorção, né? Então, assim, por isso que Deus ficou indignado. Eu acho que essa pergunta tem uma forma de indignação. Para que vocês vão me comparar? E muitas vezes nós temos feito isso. Nós temos deixado que as coisas desse mundo tomem o lugar de Deus. A gente acha tão bom certas coisas que aquilo toma o lugar de Deus na nossa vida. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Sendo que Deus é incomparável. Muitas vezes Deus é incomparável, vamos dizer assim. Não tem nada que se compara a Deus. Estar com o Senhor é muito melhor. Ter o Senhor é muito melhor. Infelizmente há pessoas que buscam, né, seja nos astros, na astrologia, né, orientações para as suas vidas e não buscam ao Senhor. Eu conheço uma pessoa que ela um dia falou assim, ela mora em Brasília, estava no Rio, queria vir para Belo Horizonte. E ela é astróloga, ela é numeróloga, ela é espírita, tem um monte de coisas assim que ela falou. E ela pediu carona pra gente desse jeito, ó. Eu sei que vocês são crentes e eu gostaria que vocês me dessem uma carona para Belo Horizonte. Vocês me dão uma carona? A gente estava no Rio. Vocês me dão uma carona? É gente conhecida, né? E ela falou, vocês me dão carona, mas olha como... Ela falou desse jeito, ela pediu... Nunca vi uma pessoa pedir carona desse jeito. Olha, eu sei que vocês são crentes, mas eu sou numerólogo, astróloga, espírita, kardecista, não sei o que lá. Não sei... Ela falou um monte de coisa. A gente olhou para ela, tipo assim... Claro que a gente dá carona para a senhora. Claro que
que não tem problema nenhum. E a gente falou, nós vamos interceder por essa vida, né? E a gente teve um acidente feio na estrada, mas Deus nos guardou. E depois ela disse que ela falou com as entidades dela lá, e ela disse que as entidades dela nos guardou, porque senão era para a gente ter morrido. E é tão interessante que ela foi a única pessoa no acidente que precisou usar um colete cervical. Ou seja, dá para você entender um trem desse, né? Nós não tivemos nada, eu e minha irmã não tivemos nada, mas ela foi a única que teve que usar um tempo, um mês, sei lá, um colete cervical. Aí por aí você tem ideia, né? A gente falou, oh, meu Deus, só Jesus, né, para entrar na vida da gente, mudar a vida da gente, né, e a gente adorar a Deus ao invés de criaturas, né, porque ela pede orientações aos astros, né, aos números, ela joga números, ela lê os números, sei lá como é que funciona o negócio, mas assim, Deus fez todas as coisas, né? Então, assim, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Criador, não de criatura, né? Então, muitas pessoas, elas não saem de casa. Eu conheço pessoas que não saem de casa se não olhar o horóscopo dela para ver como que está o dia. Gente, olha para vocês verem. Então, assim, tem muitas pessoas que ainda estão cegas. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não contemplassem a luz. Mas graças a Deus que nós, né, um dia nós fomos tirados das trevas e colocados na sua gloriosa luz, né? Ele nos chamou e nós dissemos sim, né? Mas infelizmente tem muitas pessoas que adoram a criatura ao invés do Criador. Mas foi Deus que formou todos os astros, estrelas, e não há nada que ninguém maior que Ele. O Senhor é incomparavelmente maior que tudo que existe, né? Deus totalmente incomparável, né? Jeremias 10, do versículo 6 ao versículo 6 e 7 diz assim: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Por isso, só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o teu reino, ninguém há semelhante a ti. O sol é maravilhoso, você olha assim, você fica maravilhado. O céu à noite, as estrelas, né? Assim, todo o sistema solar, a gente fica maravilhado. Mas não tem nada que se compara a Deus. E foi Ele que fez todas essas coisas. Deus é incomparável porque Ele é grande. Jeremias usa um superlativo para mostrar que o Senhor é excessivamente transcendente. Ele é muito maior, Ele é perfeitamente esplendoroso, abundantemente sublime, cujas qualidades são infinitamente desproporcionais a toda e qualquer lógica ou tamanho que conhecemos, né? O superlativo, o que é superlativo? Que exprime uma qualidade num grau muito elevado. Então o superlativo evidencia o excesso da excelência de Deus. Então Deus é incomparável, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é esplendoroso. É tudo isso que eu falei e muito mais. Deus é incomparável porque Ele é Senhor, é incomparável porque o seu senhorio ultrapassa absurdamente toda e qualquer equivalência de domínio que conhecemos, porque Ele é absolutamente soberano, completamente distinto, totalmente digno, incondicionalmente bom, né? Cujas qualidades são copiosamente desproporcionais a qualquer impressão natural que possamos ter. Então, Deus, Ele é incomparável por qualquer coisa, né? Então, como eu falei, tudo que a gente fala é simplesmente para a gente ter uma noção, mas Ele é infinitamente mais, né? Através da Bíblia Sagrada, nós conhecemos as qualidades e os seus
grandiosos feitos. Quer conhecer o Senhor? É através da palavra de Deus, é através desse Deus aqui que nós conhecemos, dessa palavra aqui, que nós conhecemos quem é Deus. E cada vez que nós conhecemos quem é Deus, mais apaixonados nós ficamos. Se você não está apaixonado por esse Deus, eu quero te dizer que você precisa ler mais a Bíblia, que você precisa falar mais com Ele e deixe que Ele fale com você. Assim conseguimos ter um pequeno vislumbre de todo o seu poder, sabedoria e graça. Deus é o Criador do Sol e das outras estrelas, todas as galáxias, planetas do universo. Esse é o nosso Deus. Ele é, o Criador incomparável. Tudo foi feito por Ele. Nada do que existe, se não fosse Ele, nós não teríamos aqui. E tudo Ele fez com perfeição. Mas foi Deus que fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Tá? Em Jeremias 10, 12, Então, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos e nós somos cada dia mais apaixonados por Ele, mesmo que o mundo não entenda. O poder incomparável de Deus. Paulo faz uma oração, também, que ele fala assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele, os santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, Está lá em Efésios 1, 18 e 19. Paulo está falando assim: olha, eu oro que vocês tenham um coração, que vejam, que sejam iluminados para vocês verem o que eu estou falando. Paulo também, ele quis que as pessoas entendessem dessa forma, Por isso que nós também fazemos a mesma coisa hoje. Nós queremos que as pessoas tenham essa experiência. E como que ele fala? Para que o coração de vocês, os olhos de vocês sejam abertos. Ele faz essa oração. E o que nós queremos como pastores é que vocês tenham essas experiências, Esses dias de experiências aí, passando por luta sobre o Covid aqui na nossa igreja, muitas famílias, muitas pessoas, o nosso pastor passando por Covid, por esse processo do Covid, hein? Mas a gente vendo a mão poderosa de Deus, Quantas pessoas a gente tem visto que tem passado por isso, E tem pedido oração e Deus tem trazido a vitória. Aí eu te pergunto, aliás, você pode me perguntar, e aquelas pessoas que Deus tem levado? Olha, a Bíblia fala que Deus, Ele faz tudo perfeito, Ele faz tudo no seu tempo, Ele faz tudo na hora certa. Eu não sei te dar uma resposta, eu sei que tudo que Ele faz é perfeito. Nós aqui precisamos ter o nosso coração aberto para a gente possa entender o que Deus está falando. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Então, a gente precisa ter os nossos olhos, iluminados, para que a gente possa entender cada fase da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos passando. Esse Deus eterno, Ele sabe, Ele fez todas as coisas e Ele sabe o que nós precisamos. Lá em Isaías 40, 28 e 31 diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, Ele não se fadiga? E é inescrutável o seu entendimento? Ele dá força ao cansado, Ele multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmãos, a gente pode viver por momentos difíceis, mas a gente vai continuar firme. Como nós falamos, Deus é a nossa torre forte, Ele é o nosso escudo, Ele dá força aos cansados, Ele traz força àquele que não tem nenhum vigor, Esse é o nosso Deus, e Ele faz na hora certa, no momento certo, do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Agora, certo é que nada fica sem resposta. Nada fica sem resposta. Se você quiser entender aquilo que Deus está querendo falar com você nas situações, peça a Ele que Ele vai te falar. Não sei como Ele, às vezes Ele usa pessoas, às vezes Ele usa, mas Ele nos fala, Ele conversa com a gente. Esse é o nosso Deus que conversa, esse é o Deus que fala comigo, e esse é um Deus que me ouve. Então, Ele faz algo que às vezes a gente não entende,
Mas quando nós buscamos o Senhor, Ele nos dá as devidas respostas, né? De alguma coisa Ele fala pra gente, né? O amor de Deus é incomparável. O teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. É engraçado, né, falar sobre isso. O amor do Senhor chega até os céus. É só pra gente ter uma noção, né? A sua fidelidade até as nuvens, né? É assim, algo incomparável o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por aí você entende, né? Que é o versículo chave de toda a Bíblia. Deus nos amou tanto. Tudo que Ele fez para nós é porque Ele nos ama. Ele nos fez para que nós possamos crer nele e tenhamos a vida eterna. Assim conhecemos o amor de Deus por nós, né? E confiamos nesse amor, porque nós sabemos que Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, né? Então, esse Deus, além dele ser amor, Ele é um Deus perdoador. Aí você pode dizer assim, o que eu fiz? Todos nós merecemos a morte. Todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam da glória de Deus. Então, nós somos pecadores e nós precisamos de Deus. Miqueias 7:18 diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Olha que legal, irmãos. Eu não mereço o perdão de Deus, mas Ele me perdoa. Eu não mereço o amor de Deus, mas Ele me ama. Você pode ter feito o que for, eu posso ter feito o que for, mas Ele me ama, Ele me perdoa. Olha que coisa bacana. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos a vida eterna com Ele. A Bíblia diz que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele nos fez para isso. Ele nos fez para morar com Ele, para viver eternamente com Ele. E por isso que Ele veio nos resgatar. Jesus manifestou a graça incomparável de Deus. Jesus manifestou a graça incomparável de Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir as incomparáveis riquezas da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco através de Cristo Jesus. Está lá em Efésios 2:6-7. Então, através de Jesus, Deus, Ele derramou a graça dele. Eu não mereço. Graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele fez isso por mim. Por quê? Porque Ele é incomparável, né? Cheio de amor, incomparável em perdão, né? Deus é único, digno de glória. Apesar de tão grande e excelente, o Senhor se importa comigo e com você e nos ama com amor eterno. Ele se manifestou através de Jesus e deseja que vivamos o seu verdadeiro amor. Confiemos no soberano Senhor e busquemos conhecê-lo mais através da sua palavra. Ele é incomparável Deus. Ele é o incomparável Deus. Não se compara a Deus, né? Olha lá o que está escrito em João 17:3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o propósito, eu conhecer esse Deus incomparável, esse único Deus, né, que também se manifestou, né, através de Jesus Cristo ali na cruz, aquele que Ele enviou para me resgatar. O Senhor é incomparável, por isso nós precisamos temê-lo e adorá-lo com singularidade. Ele merece o meu louvor e o seu louvor. Ele merece o melhor que eu posso oferecer para Ele. Ele merece o meu louvor, a minha vida. Imagina que nós podemos abençoar o coração de Deus quando nós o adoramos, quando nós nos entregamos a Ele. Gente, esse Deus é fantástico, o Senhor é grande e por isso precisamos temê-lo e adorá-lo também com humildade. O Senhor é soberano, por isso precisamos temê-lo e adorá-lo também com fidelidade. Então, só repetindo aqui, né? O Senhor é incomparável, por isso precisamos temê-lo e adorá-lo com singularidade, porque Ele é o único. O Senhor é grande,
Por isso precisamos temê-lo e adorá-lo com humildade, não com arrogância. Senhor, olha eu aqui. Não, eu não sou nada, Senhor, mas Ele recebe a minha adoração. O Senhor é soberano, por isso eu preciso temê-lo e adorá-lo com fidelidade. Ele merece, né? Então, assim, que você possa adorar esse Deus, buscar conhecer esse Deus, porque Ele é maravilhoso, esse Deus que pode todas as coisas, que se importa comigo e com você, que tem nos guardado, que tem feito milagres na nossa vida. Esse é o nosso Deus. E quão bom poder falar desse Deus incomparável que eu adoro e que você adora, e que possamos conhecer mais e mais esse Deus. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração e que Deus possa cada dia mais te dar experiência para você entender, para que você possa entender que esse Deus é único, digno de adoração, digno de louvor, digno de honra. É Ele que nós servimos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, que o Senhor venha falar mesmo nos nossos corações, que o Senhor venha, Deus, derramar sobre nós da tua unção, para que possamos entender cada dia mais o seu grande amor. Obrigada por tudo, obrigada pelos teus feitos. Obrigada pela recuperação do nosso pastor, obrigada pela recuperação dos demais, obrigada por cada vida, obrigada pela essa igreja, por cada membro dessa igreja, por todos que nos ouvem nessa noite, todos que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, que o Senhor possa falar aos corações de cada um. Muito obrigada por tudo, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até domingo às 19h30 nós esperamos você aqui na igreja Batista Vila Paris, do Dr. Cassiano do 160. Vem estar conosco, convide outras pessoas para estar louvando ao Senhor junto conosco. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.